Oi, gente, que alegria! Módulo 5, gráficos. Presta atenção nisso, galera. Vamos falar sobre alguns tipos de gráficos. Então, o primeiro deles é o gráfico da posição versus tempo. Cara, o gráfico da posição versus o tempo nada mais é do que o gráfico do sorvete. Então tá aqui, ó. A gente vai pegar a função horária da posição e desenhar um gráfico. Tem duas possibilidades, meninos. Simples assim. O gráfico, ele pode ser de um movimento progressivo, que é quando ele está indo para frente, que é quando ele tem velocidade maior que zero. Aí o gráfico é assim, ó. Você vai marcar no eixo que está de pé, né, no eixo vertical, a posição inicial, que é o lugar onde ele está, e ele vai subir. Né? Como assim vai subir? Sua posição... Recebeu uma mensagem. A sua posição, ela vai aumentando conforme o tempo passa. Já o segundo gráfico é o gráfico de um movimento retrógrado. É o contrário do progressivo. Sua velocidade é negativa. Então, eu marco a posição inicial e agora ele está voltando, meninos. Se ele está voltando, a sua posição está diminuindo conforme o tempo passa. Cara, olha essas duas figuras e vamos resumir. S por T, função horária da posição. Horária porque envolve tempo e posição porque envolve espaço. Está crescendo, está positivo, velocidade maior que zero. Está decrescendo, velocidade menor que zero. Ó, retinha para cima, progressivo, velocidade maior que zero. Retinha para baixo, retrógrado, velocidade menor que zero. Dá um pause e analisa isso direitinho. Segundo gráfico é o gráfico da velocidade pelo tempo. Cara, isso só tem dois casos, o progressivo e o retrógrado. Então vamos lá. Se a velocidade é maior que zero, o movimento é progressivo. Lembrem-se, movimento uniforme, a velocidade ela é constante. Então eu tenho aí a velocidade, é uma reta sempre constante, só que ela está acima do eixo do tempo. No movimento retrógrado, a velocidade é negativa. Então ela está para baixo aqui do eixo do tempo. E aí eu tenho esse gráfico, tá? Ela é sempre constante, mas ela está abaixo do tempo. Então, olhou para esse gráfico, viu uma reta acima do eixo do tempo, movimento progressivo. Viu uma reta abaixo do eixo do tempo, movimento retrógrado. Progressivo, está indo para frente, velocidade positiva. Retrógrado, está indo para trás, dando marcha ré, velocidade negativa. Meninos, esse gráfico é importante, olha só, eu vou mudar de slide. Esse gráfico é importante, o gráfico da velocidade pelo tempo. Se você calcular a área desse gráfico, você vai encontrar o deslocamento escalar, o ΔS. Então, o ΔS é igual à área, beleza? Bora para os exercícios. Olha só o primeiro, hein? As posições de um móvel que executa um movimento uniforme variam de acordo com a função horária. Ele deu a função horária, ele deu sorvete. Sorvete! Olha lá. S é igual a 5 menos 2t. Olha que fácil que é. Item A, encontra a posição inicial. Posição inicial não é o S0? Quem está fazendo o papel do S0 aqui? O 5. Item B, encontre sua velocidade. Quem está fazendo o papel da velocidade? É quem está junto do T, menos 2. Ô Bortoli, como é que você sabe que é 5 metros e não 5 quilômetros? Porque está no sistema internacional. Sistema internacional, posição metro, tempo segundo, velocidade em metros por segundo. Cara, é só olhar para a equação de sorvete. O número sozinho é a posição. O número junto do T, do tempo, é a velocidade. Classifica esse movimento para mim, vai lá. A velocidade é negativa. Se ela é negativa, movimento retrógrado. Muito bem, pipolinhos. E aí ele pede no item D para construir o gráfico. Bora construir o gráfico então no item D. É gráfico do espaço pelo tempo. Espaço pelo tempo.
Fala para mim, retrógrado ou progressivo? Ah, a velocidade é negativa aqui, Bortol. Então ele é retrógrado. Então a reta diminui. Diminuindo. Ela começa no 5 e diminui assim. Simples assim, hein, meninos? Fechou. Tá foda da aula assim sem ver vocês. Questão 4. Porra, já tá marcada a alternativa, hein? Bom, não vou gravar de novo a aula não, vai ficar assim. O gráfico a seguir, ele modela a distância percorrida em quilômetros por uma pessoa em certo período de tempo. Então olha o gráfico, ó. Aqui é posição, é o S. Aqui é o tempo, é o T. Essa posição, ela está em quilômetros, mas o tempo ele pede para você descobrir. Ele pede para você descobrir, essa pessoa ela está com qual tipo de veículo. Então é uma coisa bem intuitiva, ó. Para andar 10 quilômetros, usando uma carroça, eu demoro 2 semanas? Não, demora bem menos. Para andar 10 quilômetros, usando um carro, eu demoro 2 dias? Também não, né? Para andar 10 quilômetros, caminhando, eu demoro 2 horas? Aí é uma coisa bem plausível, né? A gente caminha numa velocidade aí de 5 km por hora, em 2 horas eu ando 10 km. Portanto, a alternativa C, de coronavírus. E vamos fazer mais uma aí, ó. Lembra que eu falei para vocês? Um gráfico de velocidade por tempo, se nós calcularmos a área dele, a gente tem a distância percorrida, o ΔS. Então, beleza, essa figura aqui é um retângulo. Bora calcular a área dela. Como é que eu calculo a área? Não é base vezes altura? Então tá lá, o ΔS é a base vezes a altura. A base é 10, a altura é 3, 3 vezes 10, 30. Como tá, a velocidade está em metros por segundo e o tempo em segundos, a posição vai estar em metros. Ele andou a distância percorrida de 30 metros. Segue aí tarefinha para o lar, hein? Façam todos, pipolinhos. Tchau, gente!